tudo isso me chamou a atenção por causa deste salmo, porque este salmo fala um pouco sobre essas inseguranças da vida. Este Salmo 121, ele faz parte de um grupo de salmos cantado pelos peregrinos quando eles saíam de suas casas, de suas cidades e caminhavam até Jerusalém para participar de uma das 3 festas principais que o Senhor determinara, como nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 16, verso 16 e 17, o Senhor diz que 3 vezes no ano, todo homem, chefe da sua família, comparecerá perante a tua casa, nas festas dos pães asmos, que é a Páscoa, a festa dos tabernáculos, né, e a festa de Pentecostes. Então, essas pessoas, eles saíam dos seus lares, eram viagens que demoravam para algumas semanas e alguns até um mês de viagem. Então, essa viagem era uma viagem que, quando eles saíam, irmãos, imaginem, como se nós que fôssemos morador aqui de Aracruz, e o templo, o tabernáculo do Senhor estivesse em Vitória. Então nós teríamos que descer aqui sentido ao sul do estado, descendo para a nossa capital, para lá adorar a Deus no templo. E aí nós poderíamos tomar 2 rotas. Nós poderíamos sair por Ibiraçu e pegar a rota 101, né, a BR-101, ou poderíamos ir aqui pela praia e pegar a estadual aqui e seguir até Vitória. Nesse percurso, nós encontraríamos pessoas que estariam vindo de São Mateus, Linhares, Colatina, passando por ali pela BR. Poderíamos aqui também, no caminho que estávamos indo, encontrarmos as pessoas ali de Serra, Fundão, e juntos, então, todos nós iríamos, cantando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Eram caravanas e muitas caravanas das várias tribos de Israel, das várias famílias de Israel, e elas iam com o intuito, saindo de suas casas, para chegar em Jerusalém, ao Monte Sião, entrar no tabernáculo, porque aqui este salmo já fala já do templo, né? Para entrar no templo e adorar ao Senhor pelos 7 dias de festa que havia. Esse salmo aqui, ele vai externar na canção um desejo de proteção, uma palavra de incentivo ante a insegurança da viagem. Porque todos eles sabiam que, ao ir para a viagem, precisariam dormir em algum lugar. E quando fossem dormir, poderiam ser picados por animais peçonhentos, que eram muito comuns nas estradas. Não havia pavimentação como nós temos. As estradas, geralmente, na sua grande maioria, eram de estradas de barro. Matas de um lado, matas de outro, podendo abrigar ali animais peçonhentos, escorpiões, serpentes. Enquanto você estava dormindo, poderia vir te picar durante o sono e você morrer dormindo. Todos eles sabiam que, ao dormir ao relento, certamente levavam suas barracas e poderiam ter assaltantes, bandidos que sabiam mais ou menos onde as caravanas ficavam, e armados então saqueavam, roubavam de forma violenta, espancavam e até matavam as pessoas, os viajantes que lá estavam. Então, quando eles saíam para poder ir para Jerusalém, havia um misto de felicidade, porque eles estariam encontrando pessoas, famílias, amigos, parentes, indo também na mesma viagem, mas ao mesmo tempo a insegurança de ser morto por uma fera que saísse do meio do mato e atacasse alguém, por ser morto por um animal peçonhento durante a viagem, que se escondeu no meio das trouxas de roupas que ali ficaram, e de repente, quando vai mexer em uma da roupa, o animal pica ou morde, de ser assaltado, ser roubado, ser espancado, como naquela parábola do bom samaritano, onde uma pessoa foi roubado e espancado e deixado para morrer à beira do caminho. Então esse salmo, ele vai externar uma confiança, um desejo, uma esperança e uma palavra abençoadora para aqueles que vão sair dos seus lares com a sua família e caminhar até Jerusalém.
Este salmo também, irmãos, ele é uma metáfora para nós, igreja de Cristo, da nossa carreira também espiritual. Ela é para nós uma metáfora da nossa vida, porque nós aqui também somos peregrinos. Nós não pertencemos a este mundo, nós não somos deste mundo. Fala para quem está do seu lado aí, diga assim, o pastor não está dizendo que você é um alienígena. Diga assim, ele não está dizendo que você é um marciano. Diga assim, ele está dizendo que você é um filho de Deus. Amém? Deixar bem explicadinho, né, irmão, que isso está na internet. Vai que alguém fala, ó, o pastor da igreja presbiteriana lá falou que todo mundo não é desse planeta. Marciano. Nós também somos peregrinos, nós não somos deste mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Este mundo será destruído pelo nosso Senhor Jesus Cristo no juízo final. Suas paixões, suas cobiças, seus desejos, suas iras, seus amores, seus pecados, seus anseios, tudo será destruído. Jesus instaurará novos céus e nova terra. Nós somos filhos de Deus e herdaremos o céu. Herdaremos a Jerusalém celestial que descerá dos céus para a nova terra, onde será a capital do mundo. Portanto, nós somos filhos de Deus, nossa cidadania é o céu. E nós aqui somos peregrinos caminhando para a nova Jerusalém. Nós aqui poderemos fazer talvez como os apóstolos, como os profetas. Morreremos sem chegar lá, de fato e de verdade. Morreremos na esperança. Caminhamos para a nova Jerusalém para encontrar com Cristo, mas se Ele tardar e a morte chegar para nós, nós descansaremos nessa esperança de chegarmos lá na ressurreição. Se Deus se agradar de nós, Ele vir enquanto estivermos vivos, nós alcançaremos em vida, seremos transformados, nosso corpo, e entraremos nos novos céus e nova terra para possuir aquilo que está em nosso coração, que é a terra, a habitação do nosso Deus, para estarmos com Ele para sempre. Então, ele é uma verdade que retrata a realidade da época do salmista, do povo de Israel, e também é uma metáfora para nós que estamos caminhando para chegarmos ao céu, para chegarmos ao novos céus e nova terra, para chegarmos ao lugar da habitação de Deus. Este salmo, então, tem para nós lições preciosas, lições que serviram para o povo naquela época e lições que servem para nós também. E ele começa, irmãos, dizendo assim, é um cântico, ele começa dizendo assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá socorro? Esse questionamento dele é porque, ao passar pelas estradas, eles observam os montes, e todo Israel, os irmãos sabem, lendo a história de Israel, Israel ele se deixou levar muitas vezes pela idolatria. E o local onde se praticava a idolatria geralmente eram nos montes. Eram nos montes que o povo de Israel, que aprendeu com os cananeus, com os perizeus e tantos mais amorreus, amonitas, eles iam nos bosques, nas montanhas, cortavam uma árvore, jogavam a parte de cima fora e no tronco que sobrava ali da parte que eles cortavam, eles esculpiam um deus. Eles iam até uma pedra, achavam uma pedra, e naquela pedra eles iam e esculpiam um deus. Então eles subiam para os montes para lá adorar o seu Deus. Então o salmista ele está saindo da sua casa, está com a sua família, e ele sabe, eu preciso chegar até Jerusalém. E no meio do caminho ele vai andando e ele sabe que ele pode ser morto no meio do caminho. Ele sabe que ele andando, a carroça que ele está levando a sua família, levando os dízimos, as ofertas para entregar ao Senhor, ela pode agarrar no barro e ali ficar agarrado por muito tempo. Ele sabe que às vezes na beira de uma estrada pode cair em um buraco. Ele sabe que às vezes numa curva de uma estrada pode ter assaltantes lá e o roubarem.
Ele sabe muitas vezes que os perigos estão ali, e ele começa a olhar para os montes, e ele começa a perguntar: de onde vem o socorro para mim agora? Se algo me acontecer, quem vai me livrar? Se alguém vier para me roubar, como eu ficarei protegido? Durante a noite, quem me guardará quando eu estiver dormindo? Qualquer um poderá me roubar, me matar. Quem poderá cuidar de mim? O salmista aqui, quando ele olha para os montes, pode expressar algo dizendo assim: será que no meio dos deuses que existe, entre os cananeus, amorreus, amonitas, entre os filisteus, será que existe um Deus que pode me proteger, que pode me guardar? Eu elevo os meus olhos para o monte, e quem sabe ele olha e fica dizendo: olha quantos deuses há no nosso caminho. Estamos passando, e em cada lugar que eu olho, eu vejo imagens de troncos de árvores que foram esculpidas a deuses, pedras que foram esculpidas a Deus, e ele pergunta: de onde pode vir o meu socorro? Ele faz comparações. Ele compara os deuses das nações com o seu Deus. Ele olha para os deuses dos povos gentios e compara com Deus de Israel. Este salmo também, irmãos, uma vez que o desespero batia no coração, ele externa algo que eu conheço muito bem, sei que a maioria dos irmãos aqui também alguma vez já passaram por isso. Quando bate o desespero e você olha para o lado e não sabe mais quem pode te ajudar. Você olha para a sua conta no banco e o recurso que você tem não é suficiente. Você faz ligações para amigos e nenhum deles tem influência ou de fato querem te ajudar. Porque tem pessoas que têm influência, pode te ajudar. O grande problema é que muitas vezes não se importam com a ponto de te ajudar. E aí você se sente isolado. Você estava para fazer uma cirurgia, o medo bateu no coração. Você vai apagar e depois que apagar, os médicos vão fazer o que quiserem com você. Pode dar uma série de complicações. O medo bateu no coração. Quem sabe ia fazer uma viagem, o desespero bateu no coração. Todos nós que já passamos por esse sentimento de angústia, de insegurança, sabe. Na hora do desespero, a pessoa começa a olhar aqui, procurando quem pode ajudar. Ele procura parente, procura amigo, e quanto mais ele procura, não vê ninguém. Ele precisa olhar mais longe para ver se encontra alguém. Mas quando olhamos aqui no horizonte, as paredes bloqueiam o nosso olhar. Quando olhamos para o horizonte, a nossa visão ela fica muito limitada. Quando queremos enxergar mais longe, a gente olha para o alto, porque quando olhamos para o alto, a nossa visão alcança milhares e milhares de quilômetros adiante. A nossa visão é capaz de alcançar, de ver alguém que pode nos ajudar a quilômetros e quilômetros de distância. Então ele olha para os montes e diz: eu estou olhando para os lugares mais distantes, e eu pergunto: tem alguém que pode me socorrer? Eu quero cumprir a minha carreira, eu quero chegar lá, mas eu estou inseguro. Eu conheço história de pessoas que saíram e não chegaram, de pessoas que saíram, foram roubados e tiveram que voltar. Ele olha e diz: eu estou olhando para os montes, estou perguntando: tem alguém que pode me ajudar? Essa pergunta dele é retórica, porque no fundo do coração dele, ele já sabe a resposta, porque ele já comparou deuses. Ele já tem experiência espiritual. E é no verso 2 que ele diz assim: olhando para os deuses das nações, olhando para a insegurança do caminho que eu tenho que trilhar, porque qualquer coisa pode acontecer.
olhando para a insegurança das vezes precisar de alguém, não ter ninguém para me ajudar. Não ter meu pai, não ter minha mãe, não ter meu amigo, não ter meu irmão. Não ter a força do meu salário. Não ter como resolver o problema, não ter como buscar a cura dessa enfermidade. Ele olha e convicto ele diz: eu sei que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele se apossa dessa verdade. Ele crê nesta verdade para tranquilizar o seu coração e ele chegar até o seu destino final. Ele está convicto desta verdade e ele fala para si mesmo: o meu socorro vem do Senhor. Na hora que eu precisar, ele vai fazer milagre na minha vida. Na hora que eu precisar, ele vai usar um amigo para me ajudar, um irmão para me ajudar. Ele vai usar meu pastor para me ajudar. Na hora que eu precisar, ele usa até o meu inimigo para me ajudar quando ele quer. Quando ele vai agir na minha vida, ele não pede permissão a ninguém. Ele simplesmente age porque ele é o Deus criador do céu e da terra. Ele governa todas as coisas. Ele reina sobre todas as coisas. Ele tem poder de matar e dar a vida a quem quiser. Ele tem poder de empobrecer e enriquecer quem ele quiser. Quem me guarda na minha jornada é o Senhor dos Exércitos, que criou os céus e a terra. Ele enche esse coração dessa verdade. E assim, irmãos, eu e você também precisamos encher o nosso coração dessa verdade. Nós temos que chegar até a Jerusalém celestial. Se sua vida durar até os 100 anos, e eu espero a Deus que dure, você viver até os 100, até os 115 anos, vai ser bom demais. A dificuldade toda vai ser você subir aquela rampa ali e a gente atrás de você. Você vai ter que escolher um lado aí, vai ter que ficar na direita assim, do corrimão para liberar para a gente passar. Mas vai ser uma bênção estar com você aqui. Já pensou? Vai ser uma bênção. Nós temos que chegar na Jerusalém celestial. E alguns de nós vão estar em ditosa velhice quando Jesus voltar. Veremos os céus abertos. E teremos a certeza que completamos a carreira. Nós chegamos ao nosso destino. Mas se Jesus tardar a voltar e a morte chegar para nós iremos chegar na Jerusalém celestial. Alcançaremos, dormiremos, descansaremos nessa promessa. Sabendo que quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos pela palavra da sua boca e adentraremos no seu reino. Então não turbe o seu coração nos percalços da estrada. Não turbe o seu coração com medo de doença, com medo de planos econômicos. Independente do que acontecer neste mundo, há um Deus todo-poderoso cuidando de você e é Ele que vai te levar até o final, é Ele que garante a sua chegada à terra prometida. Você tem que descansar o seu coração e saber: Deus está comigo e eu não temerei o que possa me fazer.